Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Serra Negra do Norte vive o risco de um colapso em decorrência da falta de água aqui no município. O fim de 2025 chega acompanhado de um clima crescente de preocupação da população. A região, que convive historicamente com o período de estiagem, enfrenta agora um dos cenários mais críticos dos últimos anos. Com o Rio Espinharas praticamente sem qualquer perspectiva, o fornecimento de água é uma preocupação da população. A barragem de Dinamarca, considerada o maior manancial, está sem fluxo há vários meses. Esta paralisação afeta diretamente as famílias que residem na zona rural, quando na realidade a sobrevivência depende da agricultura e da subsistência e da criação de pequenos animais na zona rural. A terra rachada, o leito do Rio Espinhara totalmente vazio, simboliza assim uma representação de incerteza sobre o início do inverno deste ano aqui na região. O prefeito Acácio Santos de Brito, ele esteve reunido na governadoria do estado do Rio Grande do Norte com a governadora do estado, solicitando na tentativa de resolver o problema da falta de água aqui no município de Serra Negra do Norte. Eis as palavras do prefeito municipal com a governadora do estado do Rio Grande do Norte. Meus queridos amigos e amigas, estou aqui na governadoria sendo recebido pela governadora Fátima e a equipe dela para tratar sobre o abastecimento de água da nossa Serra Negra do Norte, e ela vai, com as palavras dela, dizer os compromissos que assumimos para que a nossa cidade não entre em colapso. Não é isso, governadora? Com certeza, Cássio. Tanto as providências em curso já, com perfuração de mais poços, a questão do dessalinizador, com novos pontos lá de captação de água. O dado concreto é que providências aqui já adotadas para que a gente garanta o abastecimento d'água, não só na zona urbana, mas na zona rural também. Tá bom. Muito obrigado, governadora, por atender esse pedido de socorro. Eu vim aqui lhe pedir socorro e muito obrigado pela sua sensibilidade. Tamo junto, é nosso papel. Isso. E por aqui, governador, eu sigo conversando e trabalhando. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, realizou na semana passada o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. A informação foi divulgada pela secretária de Finanças, Cláudia Maria de Araújo, onde os valores já se encontram disponíveis para saques nas contas de cada servidor junto à instituição bancária. Com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o município investiu no comércio local a quantia de R$ 520.870,70, impactando assim de forma positiva, especialmente neste período de final de 2025. O município de Serra Negra do Norte foi contemplado com o recebimento de cestas básicas, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Defesa Civil do RN e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa ação tem como objetivo garantir segurança alimentar às famílias afetadas pela seca, viabilizando assim a dignidade da população da zona rural em situação de vulnerabilidade social e nutricional. São as cestas básicas para a população da zona rural que está em segurança alimentar e nutricional, em virtude dessa seca grandiosa que assola o nosso estado. Então, infelizmente, a gente está passando por esse momento, mas os atores envolvidos, os três poderes, os três entes, o Sistema Nacional de Defesa Civil funcionando em sua totalidade, vem trazer essas cestas aqui à população da zona rural de Serra Negra do Norte para amenizar a situação que eles estão passando, prefeito Acácio. Então a gente vem aqui com essa satisfação enorme, parabeniza a gestão pelo trabalho e espera que isso aqui possa ajudar a população da zona rural do município do senhor. Leonardo, em nome do povo de Serra Negra, eu agradeço a ação da Defesa Civil, do Governo Federal, do Governo do Estado, em favor dessas famílias que estão em segurança alimentar. Né? A seca, de fato, tem nos castigado e essa é uma ação que ameniza a situação daqueles que estão mais necessitando. A Miranda, nosso secretário Xavier, Lidiane, nossa coordenadora de Defesa Civil, nosso muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Que é isso, prefeito. Tamo junto. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade.
Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre uma situação que, olha, está acontecendo agora mesmo, nesse finalzinho de 2025, lá em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. E assim, à primeira vista, parece uma história que a gente já ouviu, né? Uma cidade do semiárido, enfrentando uma seca daquelas. Pois é. Mas o que a gente tem aqui, com base numa nota informativa bem detalhada e também num áudio de uma notícia local, é muito mais complexo. Sim, é bem mais profundo. É a história de uma cidade lutando tipo uma guerra em 3 frentes ao mesmo tempo. Uma batalha contra a sede, outra contra a fome e uma terceira, que é mais silenciosa, contra o colapso econômico. A ideia aqui é a gente tentar entender como eles estão lidando com tudo isso de uma vez. Exatamente. E é importante dizer que, embora o foco seja a Serra Negra do Norte, essa história é um retrato em miniatura de um desafio gigante. Um desafio que se repete em todo o semiárido brasileiro e em outras partes do mundo também. Uhum. O que a gente vai analisar aqui é esse efeito dominó, sabe? Como uma crise que começa com, sei lá, falta de chuva, Sim. se transforma aqui embaixo, na terra, em prateleira vazia em casa, em dinheiro que para de circular. E, claro, como o poder público, em todos os níveis, tenta correr contra o tempo para a coisa toda não desmoronar. Vamos começar então por essa primeira frente, a batalha contra a sede. As descrições que a gente tem são bem fortes. São impactantes. Não é só, tá faltando chuva. A gente tá falando do rio Espinharas com leitos, assim, completamente seco. Nossa. Aquela imagem clássica de terra toda rachada e a principal fonte de água da cidade, a barragem Dinamarca. Que é o maior manancial deles. Isso, está parada, sem receber água nova há meses. A expressão que eles usam na nota oficial é de risco iminente de um colapso hídrico. É uma expressão muito forte. É um cenário de fim de linha, sabe? Um dos mais críticos dos últimos anos. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador é como essa descrição física, essa imagem da terra rachada, nos dá a dimensão da urgência. Exato. Terra rachada não é só uma figura de linguagem para matéria de jornal. É um diagnóstico. Um diagnóstico da falência do sistema. Isso, da falência do sistema hídrico superficial da cidade. Mostra uma vulnerabilidade que é estrutural. Uhum. A cidade depende basicamente dessas 2 fontes. O rio e a barragem. Quando as 2 secam juntas, não tem plano B. Fica totalmente exposta. Totalmente. É como um avião que perde os 2 motores de uma vez. A queda é iminente se algo drástico não for feito. Essa imagem da terra rachada me faz pensar... Não é só o solo que está quebrado, né? Não mesmo. A vida das pessoas que dependem dele também deve estar em pedaços. E as fontes que a gente tem deixam isso bem claro. O que nos leva para a segunda frente dessa guerra, a fome. Pois é. A crise bate com muito mais força nas famílias da zona rural. Sempre. A vida inteira delas gira em torno do que plantam para comer e da criação de alguns animais. Quando a terra seca, a fonte de vida delas seca junto. Exato. E aí entra um termo que aparece nos documentos, um termo técnico, mas que tem um significado muito humano. Qual? Insegurança alimentar e nutricional. É super importante a gente sacar o que isso quer dizer na prática. Certo. Não é só a fome, tipo, não ter o que comer hoje. É a quebra da rotina, a incerteza constante. É não saber sobre o amanhã. Isso. É a falta de acesso regular, permanente, a alimentos de qualidade. Para uma família que vive do que planta, a seca não é só uma colheita ruim. Significa que o almoço de amanhã não está garantido. Que não vai ter o que vender na feira para comprar um remédio. O ciclo de sobrevivência inteiro foi rompido. É um desespero silencioso e isso levanta a pergunta óbvia, né? Diante desse cenário, com a água acabando e a comida faltando, o que se faz? Para onde se corre? Exato. E é aí que a gente vê a mobilização começando a acontecer. O prefeito da cidade, o Acácio Brito, ele não ficou esperando. Ele foi pessoalmente até a capital, Natal. Falar com a governadora? Isso, com a governadora Fátima Bezerra e, nas palavras dele mesmo, para pedir socorro. A gente tem um trecho dessa conversa. Estou aqui na governadoria, sendo recebido pela governadora Fátima e equipe dela para tratar sobre o abastecimento de água da nossa Serra Negra do Norte.
E ela vai, com as palavras delas, dizer os compromissos que assumimos para que a nossa cidade não entre em colapso. Não é isso, governadora? Com certeza. Cássio, tanto as em curso já com perfuração de mais poços, a questão do dessalinizador, com novos pontos lá de captação de água. O dado concreto é que providências aqui já adotadas para que a gente garanta o abastecimento da água não só na zona urbana, mas na zona rural também. Tá bom. Muito obrigado, governadora, por atender esse pedido de socorro. Eu vim aqui lhe pedir socorro e muito obrigado pela sua sensibilidade. Estamos juntos, é nosso papel. Eu vim aqui lhe pedir socorro. É muito direto, muito forte. É fortíssimo. E a resposta da governadora parece técnica, né? Fala em poços, dessalinizador. Ok, isso soa bem, mas, na prática, é uma solução rápida? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quanto tempo leva para essa água prometida chegar na torneira de quem está com sede agora? Porque a sede não espera. Essa é a questão central em qualquer gestão de crise. O tempo. As soluções que ela apresenta são as corretas do ponto de vista técnico. Para uma emergência. Certo. Perfurar poços é buscar água no estoque subterrâneo, que não depende da chuva de ontem. Instalar um dessalinizador é usar tecnologia para tratar a água salobra, que existe bastante na região, mas não dá para beber. É uma forma de diversificar. Exato. É uma estratégia para não depender só do que está secando na superfície. Mas você tem toda a razão. Nada disso acontece da noite para o dia. Pois é. Leva tempo para perfurar, para instalar bomba, construir adutora, colocar um dessalinizador para funcionar. A gente está falando de semanas, talvez meses. E nesse meio tempo... as pessoas continuam com sede. E com fome. Exatamente. E é por isso que a resposta não podia ser só essa. Enquanto as máquinas perfuram o chão atrás da água, as pessoas precisam comer. Uhum. E aí entra outra parte da operação, a de segurança alimentar. As fontes mostram uma grande parceria para distribuir cestas básicas, juntando o governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o governo do estado, pela Defesa Civil, e a própria prefeitura. Tem outro trecho do áudio que explica bem como isso funcionou. São as cestas básicas para a população da zona rural que está em segurança alimentar e nutricional, em virtude dessa seca grandiosa que assola o nosso estado. Então, infelizmente, a gente está passando por esse momento, mas os atores envolvidos, os 3 poderes, os 3 entes, o Sistema Nacional de Defesa Civil funcionando em sua totalidade, vêm trazer essas cestas aqui à população na zona rural de Serra Negra do Norte para amenizar a situação que eles estão passando. O prefeito Acácio. Então a gente vem aqui com essa satisfação enorme, parabeniza a gestão pelo trabalho e espera que isso aqui possa ajudar a população da zona rural do município do Senhor. Leonardo, em nome do povo de Serra Negra, eu agradeço a ação da Defesa Civil, do governo federal, governo do estado, em favor dessas famílias que estão em segurança alimentar, né? A seca, de fato, tem nos castigado e essa é uma ação que ameniza a situação daqueles que estão, nosso secretário Xavier, Lídia, nossa coordenadora de Defesa Civil, nosso muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Ouvindo isso, a gente vê a máquina pública se movendo. Sim, a engrenagem girando. Mas, por mais essencial que seja distribuir cesta básica, não soa um pouco como um paliativo? É uma ótima provocação. Um band-aid para uma ferida que a gente sabe que vai abrir de novo na próxima seca. Sim, é um paliativo, é um band-aid. Mas quando o paciente está sangrando, a primeira coisa que você faz é estancar o sangue. Entendi. Essa articulação dos 3 entes, como o representante da Defesa Civil fala, é exatamente isso. É como ter paramédicos, cirurgiões e enfermeiros chegando ao mesmo tempo num grande acidente. Cada um com a sua função. Isso. O objetivo imediato é um só: estabilizar o paciente. Isso. Que nesse caso é a comunidade. A cesta básica não resolve o problema da cerca, mas garante que uma família não passe fome hoje à noite. Certo. É ação emergencial que compra o tempo necessário para que as soluções estruturais, como os poços, possam ser implementadas. É a sobrevivência no curto prazo. Exatamente. Não é solução de longo prazo, mas é a sobrevivência agora. Entendi. É a medicina de emergência da gestão pública. Então a gente tem a frente da água, com soluções de médio prazo, e a frente da comida, com essa ajuda imediata. Mas agora a gente chega na terceira frente dessa guerra, a econômica.
E confesso que, à primeira vista, a notícia sobre o pagamento do 13º dos servidores parecia totalmente desconectada. Parece, né? Quase uma nota de rodapé no meio da crise. Mas, pelo que eu entendi, essa foi talvez uma das jogadas mais inteligentes de toda essa operação, não é? Sem dúvida alguma. E é aqui que a gente vê a gestão da crise numa camada mais profunda, mais estratégica. Certo. A nota informativa aponta um número exato, R$ 520.870,70. Uau! E injetados na economia local com o pagamento da segunda parcela do 13º. Numa cidade grande, esse valor poderia não ser tão impactante, mas num município pequeno como Serra Negra do Norte... Faz toda a diferença. A folha de pagamento da prefeitura é, muitas vezes, o coração que bombeia o sangue da economia local. O salário do servidor é o que paga a conta no mercadinho, na farmácia, na padaria. Faz todo sentido. Então, enquanto o agricultor da zona rural que a gente falou antes perde a única fonte de renda por causa da seca, Isso. essa injeção de dinheiro na cidade pelo menos garante que o dono do mercado, onde esse agricultor compraria comida se pudesse, não quebre também. Exatamente essa lógica. É uma forma de conter o efeito dominó da crise. Perfeito. É uma ação proativa de mitigação de danos em cascata. A crise da seca não afeta só quem planta. Afeta o dono da loja que não vende, o comerciante que não tem para quem fornecer. Claro. Ao garantir que mais de R$500 milhão circulem na cidade, bem no final do ano, a prefeitura cria um amortecedor. Ela está, na prática, salvando não só os servidores, mas o pequeno comércio, que é vital para a cidade se manter de pé. É usar a ferramenta que tem na mão. Isso. É a prefeitura usando a única grande ferramenta econômica que ela tem para manter a cidade respirando. Então tá, para a gente amarrar tudo isso. O que a gente viu aqui, com base nesse material, é o retrato de uma gestão de crise em tempo real. Quase um documentário. É uma fotografia do momento. Começa com um cenário quase apocalíptico de colapso hídrico, passa por um pedido de socorro dramático do prefeito e se desdobra nessa resposta em múltiplas frentes. Tem a engenharia tentando achar água debaixo da terra, a assistência social garantindo prato de comida e a gestão financeira injetando dinheiro para a economia não parar. É um quadro muito completo do que significa gerenciar uma emergência. As fontes mostram essas 3 camadas de ação acontecendo ao mesmo tempo, ali no final de 2025. Sim. E não resta dúvida que cada uma delas, os poços, as cestas, os salários, é absolutamente crucial para a sobrevivência da comunidade. E para, como eles mesmos disseram, amenizar a situação. Claro. Mas é importante notar o que você mesmo apontou. São todas ações reativas. Sim, que apagam um incêndio. Exato. Elas tratam os sintomas agudos da crise. A sede, a fome, a falta de dinheiro. Elas não curam a doença crônica, que é a vulnerabilidade estrutural da região a um evento climático que a gente sabe que é cíclico e previsível. E essa observação nos leva a um pensamento que vai além do que as fontes nos contam. Uma reflexão para quem nos ouve. A gente viu a resposta emergencial, que é vital, é o salvar o paciente que você falou. Mas pensando no futuro, como seria a fisioterapia ou a mudança de estilo de vida para uma cidade como Serra Negra do Norte? Boa. Para além dessas ações cruciais de agora, como seria uma estratégia de longo prazo para garantir não só a sobrevivência, mas a prosperidade e a resiliência dessa região? Que tipo de investimentos em tecnologia, como, sistemas mais eficientes de captação de água da chuva, ou em novos modelos de agricultura adaptados ao semiárido, poderiam um dia transformar essa crise cíclica de desespero em um desafio que seja, pelo menos, gerenciável? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.